Bem, voltamos com mais uma dica agora, os connectors, que são os conectores, são aquelas palavras que vão ligar as orações. Bem, acho interessante você conhecê-las, por quê? Porque elas expressam ideias, elas ao introduzirem a oração, elas têm a ideia, né, a dizer. Então, nesse pequeno trecho que eu consegui, vocês vão notar como é importante saber, né, os conectores, os marcadores, os linkers, tá? Existem vários nomezinhos aí para essas palavras. Olha lá, vamos lá. The early computers are known as the first generation of computers. A gente está falando dos computadores, os primeiros computadores, né? Que eles pertencem à primeira geração. They used vacuum tubes, ou seja, os computadores, usavam tubos a vácuo, né, para controlar as suas operações. These tubes, ou seja, esses, né, referência anterior, né, que usavam esses tubos usados nas operações, né, eram o que? Grande, atenção, né, isso aí não é largo, tá? É grande, falso cognato, e o computador precisava, né, and the computer needed lots of them, ou seja, o computador precisava de muitos desses tubos. Consequentemente, ou seja, esse connector é transparente. Então, pra gente fica tranquilo, né? Mas se eu colocasse aqui, therefore, aí a coisa já ficava meio complicada, né? Logo, bem, se os tubos eram muito grandes, logo esses computadores ocupavam uma grande área e consumiam muita energia. Então é a consequência. Therefore, poderia ser o so, poderia ser o then, tá? Eles são, né, muito usados, tá? Consequently, so, then, therefore, tá? Ok? Bem, então esses computadores, né, usavam esses tubos, eram grandes e os computadores precisavam, né, de muitos deles. Consequentemente, aqui esse connector, né, esse linker nesse conector aqui tá bem transparente. Consequentemente, esses computadores ocupavam o quê? Grandes espaços. Mas se nós tivéssemos aqui o therefore, ou o then, ou o so, ou hence, que significa logo, então vocês aí teriam que isolar essa palavra que você não conhece, né? E tentar, olha lá, os tubos eram muito grandes e os computadores precisavam de muitos desses tubos. Hence, esses computadores ocupavam uma área muito grande. Consequentemente, eles, né, ocupavam uma área muito grande. O que? Os computadores geravam, né, muito calor. A great deal of heat, que é calor. E precisavam de o que? De ar-condicionado, né? Da very good air conditioning. Furthermore, nossa, agora já ficou difícil. Furthermore, que é uma palavra de ligação, né? They were too slow. Peraí. Eles eram muito grandes, ocupavam uma área muito grande, consumiam muita energia e eles geravam muito calor e precisavam, né, de um sistema de ar-condicionado muito bom. Furthermore, não estou entendendo. Eles eram muito lentos. Peraí, eu estou falando sobre esses computadores da primeira geração. E a capacidade de memória era muito pequena. Então, isso aqui está o quê? Adicionando, né, mais características que estão sendo listadas. Então, realmente, furthermore, ele dá a ideia de adição. Ok? Tem um more aqui para dar uma pista, né, de mais, né? Então, além disso, eles eram muito lentos e tinham a capacidade de memória muito pequena. On top of esses problemas, they broke down frequently. Peraí, on top of, em cima desses problemas, professor, não deu certo não, calma. Eles broke down, broke é passar de break, só que aqui a gente tem que colocar a expressão inteira, down, né? Frequentemente, aqui no caso eles paravam de funcionar
mas como é que você sabe que é parável? Olha só, e requeriam, né, pediam constante manutenção e reparo. Poxa, se eles precisavam ser reparados e a manutenção tinha que ser constante, é porque eles quebravam, né, frequentemente. Ou seja, on top of esses problemas, eles quebravam frequentemente. Além desses problemas, ou seja, on top of também é um marcador de adição. Então, se você não conhecer essas palavrinhas, você tem que isolá-la, né? Isolar, você tem que fazer o isolamento dessa palavra e tentar, né, com a oração, a primeira oração e a segunda oração, descobrir o que ela está expressando ali. Mas eu acho que você já deve adiantar, você deve conhecer essas palavras de antemão, né? Porque isso vai facilitar. Você sabe que na hora que você estiver lendo on top of, opa, vem mais aí coisa sobre esse computador. E coisa ruim, né? Porque você está falando só coisa ruim, só tem coisas negativas, aqui no caso, sobre os computadores. Ele não vai virar e vai falar coisas boas. Ele vai continuar falando coisas ruins, porque on top of, furthermore, são todos, né, marcadores de o quê? Adição. Ok? Muito bem. Fica aí a dica, né? Voltamos num próximo bloco com mais dicas sobre como estudar inglês para concursos. Até lá, tchau, tchau!